Sejam bem-vindos ao episódio número 2 do podcast Além do Firewall. Hoje, qual que é o nosso tema, Gabriel? Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre segurança da informação. É um assunto um pouco mais teórico. A ideia é compartilhar com vocês diversos tipos de tópicos quanto à questão de segurança, como que as empresas já estão se comportando, quanto à lei de conformidade, o que as empresas devem focar nisso, naquilo. Eu sei que é um assunto bem abrangente, a gente vai tentar trazer os principais tópicos, quem sabe entrar um pouquinho em questões de tecnologias e por aí vai. O episódio de hoje está sendo patrocinado pela Vault1. É uma empresa que fornece solução de PAM para o mercado. Então, se você quer ter uma tecnologia de PAM com rápida implantação, fácil de usar, falem com eles, os dados estão aqui na descrição do vídeo. Brunão, quem é o nosso convidado? Hoje o nosso convidado é um rapaz muito especial aí. É o Wagner da Conviso. Cooper, pode apresentar ele pra gente aí? Então, o Wagner, ele é CEO da Conviso Application Security, atua na área de segurança da informação desde 2004, tendo trabalhado como consultor e líder de equipes. Tem ampla experiência na condução de projetos de Application Security em empresas dos mais diversos segmentos e fundou o capítulo brasileiro da OASP. Hein? Olha só. Parabéns. Muito bom, parabéns. Todo esse discurso aí, né? Obrigado aí, pessoal, pelo convite aí. Prazer bater esse papo com vocês aí. Legal. Wagner, a gente gosta de começar o episódio perguntando o que existe além do firewall quando a gente fala de segurança da informação? Eu brinquei quando eu vi essa pergunta, eu falei, tem quantos dias, né, pra gente falar sobre, né? Mas eu acho que tentando ser o mais... sintetizar o máximo possível, eu acho que o firewall foi o início de tudo, né? Principalmente aí quando a gente começou a expor sistemas para a internet, principalmente. Só que hoje a gente fala basicamente de desperimetrização, né? Ou seja, aquele mundo onde eu tenho um firewall que esconde toda a minha infraestrutura e os meus dados já praticamente não existe mais, né? Então, tem muita coisa envolvida, desde a capacitação das pessoas para lidar com as informações, toda a questão de arquitetura, como você constrói a sua aplicação, como você gerencia as credenciais. Então, tem muita coisa além do firewall. Eu acho que ao longo do podcast a gente pode conversar bastante sobre. Legal. Eu gosto de dizer que o dado, ele saiu do prédio, né? O dado já não reside mais num perímetro, né? Ele está em todo lugar, qualquer lugar. Mais pessoas têm acesso, né? E a superfície de ataque para proteger esse dado aumentou significativamente. Está ficando cada vez mais amplo, né? Você precisa de uma capacidade melhor de... E hoje você não precisa só de ferramenta, né? Você tem que ter ferramenta, tem que ter processo, tem que ter conscientização. Então, bastante. Capacitação. Bastante. E até acho que é um bom tópico para a gente começar pegando esse gancho, né? Quando a gente fala de empresas, a gente gosta muito de entrar no assunto de mercado. Mostrar para as pessoas, o mercado tá assim, o mercado tá assado e por aí vai. Eu acho que eu acabo vendo bastante empresas que têm políticas de segurança bem estruturadas, empresas que já investem pesado. Pode ser empresas bem grandes, enterprise, pode ser um SMB, por aí vai, beleza. Mas a gente vê uma discrepância muito grande em certas empresas, né? Você acha que quando a gente fala de visão de mercado, essas empresas que a gente pode se dizer SMB, elas estão cada vez mais investidas na questão de segurança? Eu não diria que aumentou o investimento, até por uma questão de capacidade, né? Muitas das SMBs estão brigando para sobreviver, né? E não necessariamente tem ali um orçamento para investir em segurança. Mas a conscientização aumentou muito, né? Sim. Então, independente do tamanho da empresa hoje, ele vai ter que lidar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Se ele tem qualquer processamento de informação do indivíduo, ele vai ter que lidar com isso. A gente tem a questão de ransomware, tem assim, as superfícies de ataque. Sim. O risco aumentou muito, né? Então, consequentemente, você é mais preocupado e você tem mais cuidado ao fazer qualquer coisa. Sim. Então, a capacidade de investimento ainda não é a adequada, né? Mas a gente tem visto os SMBs fazendo muito mais coisas, né?
até cada vez mais a desperimetrização, o dado saiu do prédio, como o Cooper falou, é quando você contrata, né? Então, eles dependem muito de tecnologia de terceiro. Então, essa preocupação de uma contratação de uma tecnologia, de um serviço, é cada vez maior. Então, hoje, é raro você contratar qualquer provedor de serviço, por exemplo, que no contrato dele ele já não fale sobre a proteção dos dados, a lei geral de proteção de dados. Então, independente do tamanho. Sim. Então, é isso que a gente tem visto. Né? E às vezes até antes do contrato, o cliente manda um questionário de segurança ali para fazer a avaliação da maturidade, né? E não é um questionário dos pequeno. controles de segurança do fornecedor. Os maiores, mais estruturados, aí, tem de tudo, né? Tem desde o questionário, aquelas famosas planilhas, quem é prestador de serviço ou provedor de tecnologia, também. Nossa. Tem visita técnica, tem uma série de coisas, né? Sim. E tem também a questão, hoje tem tecnologia que fica monitorando os fornecedores, né? Então, você recebe lá um e-mail falando, olha, a gente está monitorando aqui as suas URLs e tem certificado que está para vencer, tem tal configuração. Então, tem muita coisa envolvida para que a gente consiga ter um nível de proteção maior, né? Independente do tamanho da empresa. Óbvio que umas conseguem investir mais, tem times mais capacitados para lidar com isso, né? Mas todos estão preocupados. Eu vejo que muitas empresas hoje já têm times especializados, né, de segurança. Ou seja, segurança que lá atrás era um assunto que estava lá enterrado dentro da TI, né? Foi subindo e hoje já está nos níveis mais altos da empresa, e isso exige com que tenha todo um time, né, para trabalhar com segurança. O que você tem visto em relação a time, assim, nas empresas? As empresas ainda estão contratando uma pessoa só, que é o cara de segurança, o salvador da pátria ali, ou eles já estão entendendo que a área de segurança dentro de uma empresa é algo mais amplo, assim? Eu acho que evoluiu naturalmente, mas ainda tem muito para evoluir, né? A gente fala desde os primórdios, toda a política tem que segurança da informação é um tema multidisciplinar, mas ainda tem muito, vou contratar ele e ele vai resolver meus problemas, né? Mas é humanamente impossível, né? Não tem como ele lidar com todos os desafios para proteger dados e para segurança da informação, né? Mas ainda tem empresa que contrata, mas ele vai contar com fornecedores, né? Nem sempre. Às vezes toma que agora é contigo. E, claro, tem empresas que têm isso muito bem estruturado, né? Um time multidisciplinar e que lida com as diversas disciplinas dentro de uma de segurança da informação, né? Que é bem ampla, né? Muito. Por exemplo, eu atuo, me especializei em um nicho que é Application Security, mas tem dezenas de nichos dentro de segurança da informação. É caro ter um time, é caro, né? E é difícil achar profissionais bons também, né? Eu inverteria, eu falar, é difícil encontrar profissionais bons, porque o caro é o que não se justifica. Eu sempre falo, né? Por exemplo, é caro ter profissional capacitado. É mais caro ter um profissional ruim. Por menor que seja o salário. Né? Exato. Eu acho que o problema está exatamente na segunda colocação que você fez, que é a qualidade dos profissionais. Então, infelizmente, a gente viu salários inflacionar muito e a capacidade dos profissionais não acompanhou. O que a gente tem visto, infelizmente, é que, óbvio, as exceções sempre existem, né? A gente tem que lidar com a maioria, com a regra, né? Mas o que a gente viu é que muita gente não se capacita porque a lei da oferta e procura é enorme, né? Então, aquela historinha antiga de que quem tem um olho é rei em cibersegurança hoje é muito forte. Sim. A gente vê várias criações de cargos novos também, né? Hoje as empresas contratam DPO, tem uma política já voltada para ter toda essa responsabilidade de proteção de dados e por aí vai. Eu tenho vários colegas que são DPOs de empresa que a formação deles é advocacia. Sim. Então, é muito engraçado isso quando a gente fala, quando a gente aborda essa base para você ir para uma área e criar toda essa política, trabalhar dessa maneira. Então, acho que
Acho que é bem interessante esse tópico. E vocês comentaram sobre terceiros. A preocupação que o terceiro também tem que ter é que se ele não investir em segurança, ele também vai deixar de fazer negócio. Claro. Por conta de não conseguir clientes, talvez, que vão ajudar ali a manter a empresa dele, do terceiro, por conta de regras, políticas de compliance, ou às vezes o cliente quer fazer um pentest no terceiro e acha várias brechas e aí quebra contrato, e por aí vai. Então a gente vê que não são só os clientes que se preocupam em investir, mas a gente vê o próprio mercado de tecnologia, que talvez seja um terceiro que faz manutenção de servidor, sei lá, por aí vai, querer se preocupar em investir em segurança. Então isso é um ponto muito interessante pra gente abordar aí. Hoje o supply chain, né, a cadeia de fornecedores é um dos maiores problemas aí para as empresas, né? A gente faz, por exemplo, muito vendor assessment, né? O que é o vendor assessment? O cliente vai contratar um provedor de serviço ou um produto e ele pede para validar aquilo. E o legal é que, com o passar do tempo, antes era um pentest. Testa essa aplicação para mim para ver se é ok. Sim. E hoje não, hoje eles pedem para olhar processo. Então, eu quero ver como é que ele está desenvolvendo. Então, a gente faz lá um assessment para ver vários requisitos de segurança em desenvolvimento de software, que é o que a gente atua. E, como eu tinha comentado, hoje tem provedores de serviços especializados nisso, né? Em ficar monitorando o terceiro, porque qualquer quebra na cadeia vai comprometer a empresa. Então, eu tenho um time estruturado, eu tenho todas as tecnologias, processos aqui na minha empresa, só que eu contratei um fornecedor que não tem isso. Sim. E ele é custodiante, ele está processando meus dados lá, né? Então, se comprometer lá, comprometeu a minha empresa. Né? E é um fornecedor que tem acesso à sua infra, né? Um fornecedor que você precisa disponibilizar acesso. Então, acesso privilegiado você vai dar para ele. Quando a gente fala de código, principalmente, código é algo privilegiado da empresa, né? Sim. Quando a gente fala que a tua especialidade aí... AppSec. Fazer DevOpsSec, AppSec, é só pôr um code scan lá no source code ou vai mais além do que isso? Senti que o senhor quer polemizar. Ele eu tô deixando a bola quicar aqui para você chutar. Né? Ok. Não, em hipótese alguma, né? Ele falou de tem sido criado cargos, né? Eu acho que existe sim a evolução, a necessidade de cargos, e existe modismo também. Que toda hora surge um termo novo, surge uma expressão nova. A nuvem só aumenta, assim. E vai ter alguém para surfar, né? Aquela história, levantou a bola, alguém vai chutar pro gol, não tem como. E essa questão do DevSecOps, ou tem gente que fala SecDevOps, que é Shift Left. Qual que é a diferença entre Application Security e DevSecOps? É a mesma coisa ou são áreas diferentes? São coisas distintas. DevSecOps está mais para uma cultura dentro de Application Security. Então, quando a gente fala de Application Security, a gente basicamente está falando de um programa de segurança de aplicação. Assim como um sistema de gestão de segurança da informação, que envolve várias disciplinas, da ISO 27001 lá, nós temos também um programa de segurança de aplicação. Então, se a gente pegar uma referência, que é o ASP SAM, por exemplo, que é um framework para você avaliar a maturidade, ele tem 15 práticas. Então, tem muita coisa dentro de segurança de aplicação. Envolve pessoas, processos e ferramentas também. Tudo, né? Desde a concepção, qual é os critérios, qual é a minha visão de risco para aquilo que eu estou desenvolvendo, até a operação, até um incidente com aquela aplicação. Então não é algo só da área de desenvolvimento, é algo da empresa inteira. Envolve tudo, a infraestrutura. Por exemplo, uma coisa que surge bastante questionamento, eu já volto na questão do DevSecOps, mas por que vocês fazem pentest de infra? Porque não tem aplicação se não tiver infra. Então, a gente atua com profundidade em todo o programa de AppSec. É isso que a gente faz. Então, a questão do DevSecOps, ela está muito mais ligada à cultura e as ferramentas, elas são suportes. Tá? Como em tudo. Então, você, especialista em PAN, você sabe que não adianta só a ferramenta. Ferramenta instalada, por estar instalada, não resolve nada. Exato. Então, essa visão de que DevSecOps é automatizar teste na esteira é bastante limitado.
Na verdade, o DevSecOps tem ferramenta sim, tem automação, mas o principal objetivo é que você consiga construir e proporcionar a interação, a evolução contínua de todo o time que é responsável por construir uma aplicação. Então ele falou de cloud, então você vai desde por exemplo, hoje a infraestrutura é código. Você vai construir lá um Terraform que vai gerar um ambiente que vai rodar a aplicação, que tem código, tem um monte de coisa. Então o DevSecOps é você conseguir ter maturidade nesse processo e que todos os envolvidos consigam construir uma aplicação segura. Isso é DevSecOps. Legal. Eu brinquei porque uma vez uma pessoa me falou, eu perguntei, você faz DevSecOps? Faço, eu pluguei uma ferramenta no meu source code e tô bem funcionando. Muito bom. Isso acontece e aí, diferente do SMB, que às vezes não faz porque não tem orçamento, empresa grande faz isso, tá? Tem muita... Eu acho que a gente empresas que lidam com terceiros ainda, que é pior ainda. Sim. Eu já vi, por exemplo, entidade homologando a aplicação que era rodar um SAST. E gerava um relatório falando, a sua empresa é segura, a sua aplicação é segura, toma aqui o código do SAST. Que é um completo absurdo, né? Primeiro que não existe. Hoje, ele fez um deploy novo, aquela aplicação já pode não ser mais segura. Então, a aplicação também, segurança de aplicação é contínua, né? Processo. Então, mas essa visão da ferramenta é muito comum, né? E eu até entendo... Porque tem muita dificuldade em saber o que é segurança de aplicação. Sim. Tá? A gente contrata, a dificuldade de mão de obra nos ataca diretamente. E você vê a grande maioria dos profissionais de segurança e até de segurança de aplicação, você vai lá no LinkedIn, tá lá AppSec Specialist, ele nunca escreveu uma linha de código. Então não tem como esse cara ser um cara de segurança de aplicação. Mas não, ele tem uma ferramenta, ele sabe, ele conhece todo o quadrante do Gartner, ele sabe todas as ferramentas. Sim. Ele é só um integrador, um gerente de projeto, no máximo um integrador. Agora, ele não é um especialista em segurança de aplicação. Sim. Mas eu não preciso escrever código para conseguir capacitar um programador, eu posso trazer um cara para me ajudar. Ok. Mas se você não sabe o que você está falando, se você não faz parte daquele dia a dia, você não consegue. E os devs hoje, e cada vez mais, na minha opinião, eles mandam na empresa. Tá? Eu tenho... É só você olhar, né? Eu falo, já começa errado a proporção, né? Você tem 10 caras de segurança, uma empresa grande. Tem milhares de devs. A proporção já está errada. Não, mas então a gente tem que contratar os Security Champions. Não, você não contrata Security Champions. Você faz um processo para que você consiga envolver os devs. Porque essa proporção sempre vai existir. Agora, esses caras que são responsáveis pela segurança, ou ele tem que contar com alguém que possa ajudá-lo, ou ele tem que saber fazer. Não adianta ele comprar. Ele vai lá, eu comprei ferramenta tal, porque geralmente ele tem orçamento. Ele vai lá e defende que vai resolver fazendo aquilo. Sim. Então, o que eu chamo de atalho, porque você não faz segurança de aplicação de um ano para o outro, leva tempo. O próprio programa prevê lá níveis de maturidade, né? Então, segurança da informação prevê níveis de maturidade, né? Quando você vai falar lá do sistema de gestão da ISO 27001, você tem que acompanhar a efetividade dos controles. Não é toma aqui, agora tá ok, né? Você vai acompanhando a efetividade deles. E segurança de aplicação é igual. Quando os profissionais tentam comprar a ferramenta, eu vejo mais como uma situação onde eles não têm controle. Tá? Então, eu não consegui ainda me desenvolver aqui, então vou comprar uma ferramenta. Aí, eu também, como eu falei que eu entendo, não significa que comprar a ferramenta é errado. Tá? Ele ajuda, vai proporcionar escala. Um dev que não tem visibilidade nenhuma da segurança, com a ferramenta ele pode fazer. O erro é ele achar que resolveu. A ferramenta é a consequência de um processo, de uma cultura maior, né? Exato.
Então, eu já tive discussões, inclusive o pessoal fala, você é contra a ferramenta. Não sou contra, eu vivo disso. Eu vendo isso. Eu tenho 3 filhos que dependem disso, velho. Não é nada disso. Sim. Agora, não é só isso. Eu acho que é importante deixar muito, muito claro. Entendeu? Sim, você tocou num ponto bem interessante. Falando de dev e tudo mais, o Bruno tá aqui para me ajudar em qualquer coisa. Eu vejo muitas empresas que elas se preocupam em fazer um assessment, contrata alguém para fazer um assessment, e eu já vi em certos assessments treinamentos, dicas voltadas para a parte de DevSecOps, ou qualquer que seja DevOps, o que vocês quiserem. Você acha que existe uma certa resistência ou coisa do gênero quando a gente fala de uma implantação e um desenvolvimento seguro? Não, eu acho que existe falta de habilidade para levar o tema. Tá? E cultura. Já explico o porquê. Por que é falta de habilidade? Porque geralmente ele quer... O sonho do profissional de segurança é colocar uma ferramenta na esteira e quebrar o build dele. Pô, de cara eu tô dizendo que eu vou te atrapalhar. Sim, ele já vai ficar resistente. Já vai ficar resistente. Pô, eu vou chegar aí e vou meter o dedo no teu olho, mas eu quero te ajudar. Não vai. Então é falta de habilidade. E a segunda coisa é a mudança de cultura. Por que a mudança de cultura é o mais difícil? Eu sou repetitivo, falo bastante nisso, porque a gente vê todo dia isso acontecer. Sim. Então, a mudança de cultura significa o quê? Pô, tô cheio de coisa para fazer, você vem mais uma coisa para mim? Você vai me ensinar a segurança. Ele não entende que aquilo é o dia a dia dele. Eu não tô chegando lá, olha... a história do full stack, né, que todo mundo tem falado, full stack são as empresas querendo contratar um monte de profissional e pagar um só. Nada disso, né? A gente sabe que não é isso. Mas na questão de segurança é igual, né? Por exemplo, ele acha que você vai empurrar mais uma coisa para ele fazer. E aí ele olha pro lado e fala assim, pô, tem um monte de bacana lá de terno e gravata na área de segurança e eu que tenho que fazer o negócio para eles. Não é isso. A mudança de cultura é ele entender que ele vai fazer o que ele já faz hoje de uma maneira diferente que vai tornar a aplicação mais segura. Que é aí que entra a capacitação. Né? Então você capacita ele, você muda a visão que ele tem sobre a segurança da aplicação dele e, consequentemente, ele faz a mesma coisa melhor. Sim. Então aí entra uma coisa que eu sempre digo, bons programadores gostam de aprender. Sim. Então se ele entender que você está tornando ele um profissional melhor, ele abraça. Agora, se você chega lá falando que vai colocar... agora acabou a bagunça, hein? Vou colocar a ferramenta e... um monte de vulnerabilidade aí. Acabou, velho. Você perdeu o que era para ser uma parceria e ele iria correr junto contigo porque ele gosta de aprender, ele quer fazer o melhor. O que você mais tem que fazer dentro das empresas é segurar programador que quer fazer coisa nova, cara. Sim. Eu gosto de falar que saber programar e saber desenvolver software são coisas completamente diferentes. Saber programar, meu filho de 10 anos sabe programar. Faz lá os if, o else, a lógica. O básico, sabe usar a linguagem. Sabe usar a linguagem. Agora, desenvolver é outra a junção história. de tudo. Conjunto, né? Você falou dessa dificuldade, né, dele entender que isso faz parte do trabalho dele. Eu vejo que a área de segurança da informação, como um todo, tem essa dificuldade com a empresa inteira. Não é só com o desenvolvimento, né? Porque os profissionais, eles... de fato enxergam essa matéria, né, de segurança como algo ruim, algo que vai talvez tirar a produtividade deles, né, deixar ser uma pedra no caminho deles, mas na verdade não, eles têm que entender que isso tem que fazer parte do dia a dia deles, né? Então essa área de SI, ela fica responsável pela área de TI, pela área de desenvolvimento, ou é um complemento? Não, ele colabora, né? Como o Cooper comentou, segurança da informação é uma área cross dentro da empresa, né? Ele não é... Apesar de muitas empresas lidarem com isso como a visão do auditor, que, área de segurança... existe muita resistência com áreas de segurança dentro das empresas. Mas ela deveria participar de tudo, né? Tudo deveria... E não é pedir amém, né? Que é outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem gente que... Não é microcontrolar tudo. Não, né? não. Sim. Isso só vai atrapalhar, na verdade. Exato. E tem, se você pegar, tem muito profissional, principalmente profissional que ainda não teve que lidar com o desafio de me prove, né? Por que eu preciso de você?
Ele entra, ganha um crachá lá de segurança e, cara, ele sai dando carteirada em todo mundo e fala... E reclama, né? Pô, os caras fazem as coisas, não passam por mim. Aí, pô, chega um dev lá... Cara, eu tô fazendo uma nova API de pagamento aqui, me ajuda. Não sabe. Não sai, então. Aí o cara de dev fala, próxima vez não conto com ele. Simples. Então, essa questão de segurança da informação, ela tem que navegar na empresa inteira. E o navegar não significa hierarquicamente. Que é outra coisa que os profissionais de segurança brigam há muitos anos, né? Eu tenho que responder pro presidente. Segurança não pode estar debaixo de tal área. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pilar lá em cima, né? Assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que a gente está falando aqui é duas coisas, né? A gente está falando de alguns profissionais não muito bem capacitados da área de segurança, né? Da informação, e a resistência de outras áreas da empresa também em ter essa harmonia, né? Mas agora, qual que seria a fórmula para alcançar essa harmonia, né? Além dos profissionais bem capacitados, bem treinados? Cara, mudança de cultura. Cultura, né? Cultura total. Né? É o famoso... consultoria sempre traz algo pouco tangível no primeiro momento, né? Eu acho que essa é a dificuldade de vender consultoria, né? Geralmente, principalmente quem é muito técnico, não vê valor em consultoria por isso, né? Porque a consultoria ela vai fazer a diferença a longo prazo. Sim. Ela não faz diferença num projeto de 1 mês que entrega o relatório e vai embora. Então, é a mudança de cultura que vai fazer as coisas acontecerem. E tem que ser top-down? Ou não necessariamente? Eu não diria top-down, a questão da hierarquia. Por isso que eu falei, né? Por exemplo, você não precisa estar respondendo direto ao presidente para que o tema tenha relevância dentro da empresa. E a gente tem vários temas que são muito relevantes dentro de qualquer empresa. Independente do, por exemplo, pessoas, compliance, jurídico, vendas. Tudo é importante dentro de uma empresa, dentro de um determinado contexto. E a segurança da informação tem que ser a mesma coisa. Então, não funciona, que aí é a história da mudança de cultura, se o presidente da empresa falar, não, isso aí é coisa lá do Cooper, véio. Ele que se vire com isso aí. Óbvio que não funciona. Agora, o Cooper não precisa estar respondendo direto para mim para que aquele tema seja importante. Ele pode dar a diretriz para a empresa e falar, olha, putz, isso é super crítico para mim. E o lado bom, voltando ao tópico inicial que a gente falou, cara, hoje tá todo dia, TV aberta, você vê todo dia falando de incidente. Então, não tem mais executivo que não dê importância à segurança da informação. Sim. Cara, então a gente tem tudo para fazer a coisa bem feita. A gente só precisa, às vezes, lidar com ego, lidar com alguns playbooks que não funcionam mais. O que eu quero dizer, é o cara que, chama lá tal consultoria para fazer isso, ele repete aquele playbook há 20 anos. Ou pior, o cara pega um playbook pronto da internet, né? Pesquisa lá no Google. Acho que para ele vai funcionar. Acha um playbook e acha que vai funcionar na empresa dele. Cara, eu já participei de processos de auditoria de PCI. E o cara perguntou para mim, onde que tá o cage desses servidores? Cara, isso é AWS, velho. Não sei, procura. Então, é o cara que repete playbooks. E geralmente essas pessoas são aqueles caras que reclamam de tudo, né? Mas ninguém dá importância pra mim. Eu falei que isso ia dar problema. Putz, isso é mudança de cultura total. Não funciona mais isso. Sim, sim. Agora, a importância do tema é absurda. Cada dia mais. Então. E como você falou, né? Não tem desculpa hoje para não saber da importância desse tema aí. Até porque as empresas... a tecnologia se tornou tão relevante para as empresas que se parar a tecnologia, para muitas empresas, a empresa para de vender, para de produzir, para de, enfim, de tudo, né? Porque ela depende dessa tecnologia. Sim. Cara, toda empresa é uma empresa de tech hoje, né? Você vê indústrias. Sim. Não vou citar nomes, né? Mas tem indústrias mesmo, tradicionais, com fábrica, que está se posicionando como uma empresa de tech. E aqui não vai virar, porque tá tudo relacionado à área de tecnologia. Sim. Tudo vai virar isso. Tá todo mundo indo para nuvem. Tudo. Tá todo mundo querendo se preocupar com acesso remoto. E porque hoje, se você não for para nuvem, você não escala. Você não consegue ter aquela... vou comprar um servidor, vou deixar um servidor no meu prédio. Total. Então, tipo... Mas isso também acaba entrando em um assunto bem interessante que a gente pode falar.
tem certos desafios que a empresa fala, eu quero ter uma área de segurança, eu sei disso. Mas ela enfrenta desafios para ter essa área, obviamente, porque não é do zero que você cria algo perfeito, né? E quando você pensa em ter uma área de segurança, seja, vou contratar um CISO. Será que eu preciso realmente já ter um CISO agora, sem ter nada? Será que eu vou contratar um analista de segurança, um analista de SI? Contratei, tá pronto, a minha área tá formada. Então a gente vê diversos desafios assim, às vezes por falta de, não conhecimento, mas talvez por uma dificuldade de saber por onde começar. Você acha que tem algum caminho que a gente pode abordar para pelo menos ajudar essas empresas? Não é uma resposta simples. Não, muito complexa. Como a questão de mudança de cultura, mas eu concordo com você. Aliás, é um dos problemas, né? Quando ele acha que vai contratar, não, agora eu tenho um CISO. Tô pronto, tá pronta a minha fazer mais política. nada, né? Então, mas é muito difícil exatamente isso, tomar a decisão certa de como estrutura. Sim. Eu tenho clientes, amigos, vários que já cometeram esse erro, né? Por exemplo, que empresas eram relativamente grandes, mas não tinham a cultura de segurança e não tinha uma área. Sim. Aí ele vai lá e contrata o pentester, o cara ninja, avião. Rege total. Não funciona para ele. Não funciona porque o cara é ruim? Não funciona porque ele precisa de mais coisa. Precisa. Tem o cara que vai lá agora, então eu vou contratar um CISO, que é o cara que chega lá, sabe tudo de política, não sei o quê. Aí o cara dá acesso remoto. Como é que a gente faz? Preciso de ajuda. Então, é difícil conseguir encontrar esse meio termo. O melhor dos mundos seria você começar com um time multidisciplinar. Vou contratar 10 pessoas? Não. Mas eu contrataria pelo menos um cara de processo e um cara técnico. Sim. Tá? Então, um cara que faz segurança de infra e um cara de processo. Porque o cara de processo, ele vai conseguir estruturar, ele vai conseguir criar uma política, ele vai conseguir conscientizar, ele vai conseguir trazer essa visão de risco para a empresa. E aí, naturalmente, conforme o porte da empresa, tudo que precisa ser feito, ele vai ter que investir. Sim, até porque quando o board tem uma visão dos riscos de uma forma mais geral e vê como que aqueles riscos afetam ele, facilita o investimento. Exato. Né? Facilita bastante. E a questão da cultura também, novamente, né? eu falei que é super repetitivo esse discurso da cultura, porque normal. O cara tá ligado em tudo, né? É só a gente ver que tem empresa que tem contratos milionários, que faturam muito e não tem o retorno de segurança. O que eu quero dizer com isso? Você tem que colocar no seu negócio que uma margem daquilo vai ser para investir na segurança. Sim. É que muita empresa ainda vê investimento em segurança como custo só, né? Sim. Sim. Geralmente no começo até. Talvez muda, mas talvez também não muda. Não, mas a empresa com essa visão de custo não vai conseguir trazer uma cultura adequada para implementar tudo que precisa ser implementado do jeito certo. É que a área de segurança é assim... Você só vai ver um retorno quando você sofrer um ataque. Então, se sofreu um ataque, você tá, tipo, já... Essa visão mudou. Mudou. Porque hoje o cara vê, sem querer rotular, mas, por exemplo, antes o cara olhava, foi uma prefeitura. A prefeitura também foi invadida. Não tem segurança. Não é mais, amigo. Agora a gente vê o concorrente dele, exato. o par dele. Ele vê, chega a notícia para ele, alguém na roda de executivos falam, aí ele chega no outro dia na empresa, agora a gente não pode estar sujeito ao mesmo risco que esses caras. Sim. Então, essa visão, eu não preciso mais sofrer um incidente, que esse era um outro discurso que todo mundo falava, não investem, que não sei o quê. Igual você falou, tá mais perto. Total. O município vizinho sofreu um ataque. Mas trazendo para essa questão do investimento, né, novamente, e algo que eu tenho mais experiência nessa questão de desenvolvimento. Todo mundo que me conhece fala, você deve vender pra caramba fábrica de software, né? Sabe quantos clientes eu tenho em fábrica de software? Nenhum. É o menos preocupado. Não, ele simplesmente vive de software, mas ele não investe nada. Não, é mentira, eles investem. Cara, ele compra uma ferramenta ou outra, ou faz quando o cliente manda. Muitas vezes o cliente que paga. Então, Mas é que a fábrica de software, ela desenvolve, entrega lá, e o risco daquilo não é dela, né? Ela não toma para si. Depende. Muitos dos nossos clientes não mais.
No contrato já tem lá, por exemplo. Já passei por ele no passado cenário, vou dar um exemplo de alguns anos atrás, a gente fez um pentest numa aplicação, o pentest custou 30 e poucos mil reais, veio a correção das vulnerabilidades. Tá? Essa história é 700 e poucos mil reais, a correção. E detalhe, de uma aplicação que o fornecedor tinha desenvolvido. E aí começa aquela história toda, né? Por exemplo, não, mas não estava em contrato. Você senta e chora. Ou cliente reclama, eu tenho que pagar a hora do dev e eu pago o treinamento para o dev de segurança e desenvolvimento. Eu paguei para o dev do fornecedor e eu pago a hora dele trabalhando. Não está em contrato, é isso, velho. Tá lá, o corpo está à sua disposição. Mas então as empresas estão se tocando disso. Agora não. Tá melhorando a maturidade. Agora a hora que você fecha um contrato, que é a história do supply chain, de cadeia de fornecedores, você já fala, olha, primeiro eu quero responsabilidade, que é o que eu falei, muita empresa nos contrata para validar o processo do cara. Ele também, olha, eu quero que seja treinado, ou ele faz o cara ser homologado dentro do processo dele, treinar ele, capacitar ele. Ou seja, não tem mais essa história de, eu vou testar e você vai me cobrar para... Não. A fábrica sabe que é retrabalho. Então, vem mudando, mas ainda essa questão de investimento, a gente estava falando de construção do time, eu acho que cada vez a gente vai ter mais visibilidade para isso. Sim. Significa que vamos fazer melhor? Aí o futuro vai dizer, mas vai evoluir. A história de um cara de segurança para resolver tudo não vai funcionar. Mas eu ainda não entendi. Essa empresa que não tem nada, que quer ter segurança, não sabe por onde começar. Qual que é o caminho? O caminho é o que você falou, de contratar um cara de processo e um cara técnico? Esse é o caminho? Ou uma consultoria? Qual que é o... a consultoria ela vai ajudar, né? Porque às vezes você não tem o recurso para headcount, né? Ou seja, para você contratar alguém. Sim. Então a consultoria pode ajudar. Ela pode chegar lá, estruturar uma política de segurança da informação. Agora, você vai precisar de gente lidando com isso. Sim. Senão é o famoso... A política escrita é conformidade. Segurança da informação é outra coisa. Então, segurança da informação é o que você faz no dia a dia. Uhum. Então, sem... eu não preciso ter o papel de um cara de processo e um papel de um cara técnico. Agora, você vai ter que ter pelo menos esse skill dentro do time, né? Sim, sim. Muito difícil você conseguir fazer sem ter essa atribuição, entendeu? E tá preparado para investir também, né? Porque sem investimento não tem bala de prata que vai resolver o problema. Sim. Exato. Olha que bacana, a gente está falando sobre a parte de começar, os investimentos, ou seja, vou investir talvez numa tecnologia, talvez numa consultoria, coisa do gênero, muito bom. Só que também tem um outro desafio que a gente pode comentar. Tem um desafio de eu ter a minha área estruturada e eu não trabalhar a conscientização da minha empresa. Então, o risco que foi mapeado, talvez numa vulnerabilidade específica, preciso contratar um AF, preciso investir em tal tecnologia, beleza. Só que pessoas continuam sendo risco. Sim. Mas essa é uma disciplina de uma área madura de SI. Exato. Tá dentro das atribuições ali, fazer derramar esses treinamentos, essa cultura. Exato. É um outro processo que as pessoas também não podem deixar de fazer, porque se o meu usuário não está conscientizado, ele vai continuar salvando uma senha num bloco de notas. Uma coisa que é comum, a gente fala com muita gente de segurança, é isso, né? O link ali final é a pessoa, né? É o ser humano, entendeu? Sim. A gente só tem que tomar cuidado com aquela história, pessoas são o elo mais fraco. Não, eles não são o mais fracos. Mais fraco tem coisa mais fraca. Tem coisa mais fraca. É a sua estratégia, né? A sua cultura, não as pessoas, né? O cara não investe em segurança, não tem nada de segurança dentro de casa. Bota a culpa nas pessoas. Não tem cultura e aí reclama do funcionário lá que... Sim, cara, a gente já viu o caso, por exemplo, você faz um pentest, aí a partir da engenharia social você consegue comprometer o ambiente. Demite a pessoa.
Resolvido, ó. Esse, pelo menos aqui, não vai mais aplicar em nada. Entendi. Não significa que os outros milhares não vão fazer, mas esse não faz mais. Esse não vai. Está resolvido. Então, essa questão da capacitação e de envolver as pessoas é super importante. Não é conformidade, né? Que a gente falou. É política. E a outra coisa, em Dev, a gente tem falado de just-in-time training, né? Ou seja, treinamento com contexto. Porque nós, naturalmente, fazemos ainda, mas fazíamos mais, que era treinar o cara uma vez por ano. Sim. Porque ou a política da matriz pedia, ou o PCI e tal. Agora não, ele é treinado a todo momento. Tá. Então, tem plataformas, o cara encontrou uma vulnerabilidade, ele vai lá e se capacita naquela vulnerabilidade. E para a segurança da informação como um todo também tem isso. Então, hoje tem processos que fazem desde a engenharia social com campanhas de phishing. Caiu na campanha de phishing, você vai lá, tem que assistir um videozinho. Então, esse disseminação da informação dentro da empresa também tem aumentado bastante. Porque esse é o desafio. Você treinar uma vez não resolve problemas. Tem que fazer isso ecoar durante todo o tempo ali dentro da empresa, porque profissionais estão entrando, profissionais estão saindo o tempo todo, né? Enfim, tem novidades também nas questões dos treinamentos, então o cara tem que estar sempre se capacitando, né? Como, eu não vou lembrar a fonte, né? Mas cara, a segurança da informação é igual banho, né? Tem que tomar todo dia. Tem que tomar todo dia, é isso aí. E tem gente que não toma. Tem, pior que tem. É isso. E você falou um ponto interessante, e tem uma grande rotatividade, né? Tem muita, né? Então é um outro, não problema, né? Mas ponto que a pessoa precisa se preocupar em ter um treinamento atualizado para virar literalmente uma não só ser uma política no papel, mas no entendimento de todo funciona. Tem um caso aqui, obviamente não vou falar o nome da empresa, mas é aqui de Curitiba, que eles não têm a cultura de segurança, de investimento em segurança, mas queriam uma bala de prata. Uma empresa grande foi lá, contratou um backup, né? Aí um ou dois funcionários fizeram lá o treinamento para operar o backup. Esses funcionários saíram da empresa e alguns anos depois a empresa sofreu um ransomware. E aí os caras falaram, não se preocupem, temos backup. E a chave do backup estava onde? Numa das máquinas que foram perdidas. Ou seja, os caras nem tinham acesso ao backup, né? Então, isso só comprova aquilo que a gente está falando aqui, né? Não adianta só contratar ferramenta, não adianta só fazer uma ação ou outra, né? Tem que ser uma disciplina contínua dentro da empresa, segurança da informação. Né? Sim, muito bom. Eu acho que ainda dá tempo, eu queria retomar um outro tópico com você, que a gente acabou passando e para mim ficou uma certa dúvida no ar, não sei se o pessoal que está ouvindo também, mas acho bom a gente esclarecer. Quando a gente fala de AppSec, a gente trabalha nesses cenários que nós conversamos e existem tecnologias para a gente abordar, né? Você falou de SAST. E as empresas, elas precisam se preocupar em, eu preciso fazer um SAST, preciso fazer um DAST. Por onde eu começo? Ou eu preciso fazer os dois? Você consegue explicar um pouquinho mais pra gente sobre essas duas coisas? Sim. São duas ferramentas distintas para propósitos distintos naturalmente. Então, quando eu falo do DAST, eu estou falando de uma aplicação que está pronta, que está rodando. Sim. Que ele é um teste dinâmico, né? Que eu vou simular a ação de um ator malicioso que vai tentar encontrar vulnerabilidades naquela aplicação. Legal. E por que isso é importante? Isso é importante porque depois que eu fiz o código, tem um monte de coisa pós-código, né? Sim. A infraestrutura que é configurada, a versão que eu subi, tem muita coisa. E principalmente, hoje tem soluções de EASM, né? Que é o Cooper falou sobre superfície de ataque, né? Essas aplicações que mais tem acrônimo também na indústria. Né? Os ASM são External Attack Surface Management. Então ele fica monitorando os seus ativos que estão publicados para a internet
e ele encontrou algo, ele te avisa. Então tem a história do gestão de ativos e ele testa, que aí são testes dinâmicos. Sim. A gente tem o Dast, que é para aplicação web, mas tem para rede, tem para mobile, etc. Mas o fato é, essa aplicação está rodando. Uhum. Tá? Já o SAST, ele tem uma visão diferente, que é principalmente conseguir acompanhar o desenvolvimento. Durante o desenvolvimento. Então isso é um fator fundamental, tá? Então, Dast é algo pronto, tanto que eu tenho também uma discussão bem séria com algumas pessoas, que é a história do rodar Dast na esteira. Não existe isso. Porque você não faz Dast diferencial. Não, mas eu consigo falar quais as URLs que eu quero. Tá, mas o código que alterou na esteira... Cada deploy é uma aplicação nova. Né? Não faz sentido. O Dast é periódico, ou seja... mas eu posso rodar todo dia? Pode. Agora, com deploy, eu faço 10 deploys por dia. O Dast vai rodar 10 vezes por dia? Não vai. Mas aqui eu rodo. Beleza, tá rodando o que você quer. Mas não faz nada. O SAST, ele consegue dar essa visibilidade, tá? Então, dentro do processo de desenvolvimento, ele possibilita desde você, na sua ideia como dev, fazer uma checagem, que ele é análise estática, então, do código. Sim. Ele literalmente lê as linhas e tenta concluir se aquele código é vulnerável ou não. Sim. Então, eu posso fazer na IDE, eu posso fazer em cada commit, eu posso fazer em cada deploy. E o legal disso é que eu estou acompanhando. Uhum. E o que muita gente negligencia, que é a capacidade do feedback. Então, o que isso significa? Significa que eu estou te dando feedback e você está aprendendo com aquilo. Sim. Então, é o que eu falo. Nenhum programa de AppSec é para encontrar vulnerabilidade, como muito profissional de segurança acha. O programa de AppSec é para capacitar para construir aplicação segura. Legal. É isso que o pessoal não entende. Então, aquela história de pegar um resultado e chicotear o dev para ele corrigir, não tem aprendizado nenhum nisso. Só tem dor, sofrimento e distanciamento. Vai ficar irritado, não vai querer mais, né? Vai burlar às vezes. Agora, quando você faz isso parte do dia a dia dele, que ele sabe que, de novo, o programador gosta de aprender, que ele sabe que, ali tem um truquezinho novo ali. Meu código vai ficar melhor, aí você consegue ganhar o engajamento dos times, né? Sim. Então, isso é a diferença dos dois, tá? Maravilha. E, como eu falei, ele está dentro de um programa. Assim como o AF, assim como ferramenta para gerar requisito, modelar de ameaça. Tem uma série de ferramentas dentro de um programa de AppSec. Legal. Mas essa diferença é super importante. Acho que o maior problema que a gente vê, como tinha sido comentado a questão da ferramenta, é que o cara compra uma ferramenta, quer quebrar a esteira e fala, o programador sabe ler. Ele vai pegar o relatório e isso não vai mudar em nada, só vai gerar problema, vai ter um monte de vulnerabilidade lá para o cara corrigir, não muda em nada. Para quem dev ou acompanha, é só olhar, chega lá no GitHub, o GitHub tem lá, todo mundo consegue habilitar o Dependabot, que é um SCA, que é uma ferramenta que vê as bibliotecas se são vulneráveis ou não. Uhum. Quem está nos ouvindo aqui, vai lá e faz um teste. Olha como é que teu time está lidando com aquilo. Então... A maioria dos times ignoram, né? Ignora. Não dá, é difícil migrar, vamos colocar para frente isso aí. Mas isso aí nem é tão crítico assim. Agora você imagina o SAST, que ele vai fazer muito mais barulho. E com que é outra coisa que ninguém conta, principalmente quem está vendendo, que é o falso positivo. Uhum. Que eu ainda tenho que interpretar o resultado daquilo para ver se realmente é risco. Uhum. Então, se você não implementar direito, tem muito ruído, tem muita fricção, entendeu? Sim. Então, as duas ferramentas são muito importantes e ajudam muito, mas tem que saber usar. Quem que é o responsável por implementar? É a área de segurança? É a área de dev? Como é que funciona isso? Eu diria que a área de dev é cliente. Ao contrário do que muita gente aborda, que o cliente é a área de segurança. Não. O que mais tem é a área de segurança que compra e não consegue botar para rodar porque não consegue entrar na... Certo. Então, o dev é cliente. Então, naturalmente, ele tem que fazer parte disso. Mas, claro que você vai ter que ter um especialista, né? Você vai ter que ter um cara de segurança, vai ter que ter alguém que domine aquela ferramenta, a tecnologia, que é outra coisa, né? Por exemplo, não tem como você não contar com os especialistas, né? Que
a gente sempre vai precisar de especialistas, né? Nós vivemos numa tentativa de ter generalistas, mas no final do dia, cara, você vai ter que ter... Especialista vai fazer diferença. Aí quando a gente fala de segurança da informação, é uma área que tem tantos domínios, tantas coisas diferentes, cresceu tanto nos últimos anos que o generalista já não sabe muita coisa, entendeu? Sim. Os especialistas é que O generalista pode até implantar, né? Mas ele não vai saber... Ele pode até dar ideias, né? Falar, vai por aqui, vai por ali e tal, mas... E ele implanta às vezes, só que ele não extrai o melhor valor, né? A gente que é mais old school, né? Só o Cooper é mais velho, né? Eu sou old school, ele é mais velho. Nós dois, né? Para com isso. Vocês são novos, então... Antes a gente vivia falando, pô, os indianos, os americanos... O cara pegava uma empresa grande, vinha um indiano lá e o cara parecia um ninja no AD. O cara destruía. Cara, ele só sabia fazer aquilo, velho. Enquanto a gente, os brasileirinhos ali, ó, correndo pra todo lado, dando suporte, antivírus, firewall, o cara fazia aquilo. E parou. Foi um passo a mais. Hoje, a gente, como tem muita visibilidade, tem mais investimento, você já vê essa visão do especialista. Sim. Então, para as ferramentas de segurança de aplicação, a mesma coisa. Também não acredito na história a revenda que surfa a onda, né? Que a gente tem muita integradora, né? Muita. Bastante. Muito. E são generalistas, né? Total. Ele vende do RP ao SAST. Vende tudo. Até banana. Se o cliente quiser, ele vende o que ele Não quiser. deixa dinheiro na mesa, né? Não deixa dinheiro na mesa. Sim. Mas o pensamento que vai dessas pessoas é que eu vou ser generalista e eu vou contar com o apoio do fabricante. Só que às vezes... O fabricante também não tem especialista, geralmente. Aí, esse é o problema. Como dependendo do outro. Ou às vezes você pega um fabricante que, se eu precisar do apoio dele, eu vou ter que falar com um indiano, que é num horário específico, que não fala nem o inglês direito. Que fez E meio treinamento do fabricante. E tá lá. E talvez até um terceiro que o fabricante contratou para atender. Então é uma dificuldade grande. Isso é onde você vê que todo fabricante tem aquele cara lá é o ninja. Agora... A empresa tem milhares de funcionários, tem um cara que é o ninja. É o problema. Esse cara saiu e entra na questão esse do cara, do cara, na verdade, ele é o dono da empresa. Muito bom, excelente, gente. Bastante informação aí. Muita coisa hoje, conversamos aí. Papo bem bacana, né? Muito bom. Wagner, muito obrigado, cara, por ter participado aqui conosco. Se quiser, deixa o teu contato aí para as pessoas que quiserem conhecer mais, principalmente sobre AppSec, né? Ou segurança da informação. E agradecemos aí, de fato, enriqueceu bastante aqui a nossa conversa. Legal, obrigado aí. Eu falei que precisava de bastante tempo para falar sobre o tema. Esse é só o primeiro. Vão ter outros. Bom, quem quiser entrar em contato comigo, a gente fala bastante de AppSec, tanto nas minhas redes sociais, que é Wagner Elias, LinkedIn, principalmente eu costumo colocar alguma coisa, e tem as redes sociais da Conviso também, que é blog.convisoappsec.com. A gente solta muito conteúdo de diversos profissionais que trabalham conosco. E vocês têm um podcast só sobre isso, Temos, o AppSec to Go. AppSec to E Go. em breve Vamos deixar o link na descrição também, aí. pra gente bater um papo lá. Com certeza. Dados de LinkedIn, vai estar tudo na descrição também. Obrigado, gente. Obrigado, muito obrigado. E pessoal, se vocês quiserem saber mais do que existe além do Firewall, fiquem com a gente, acompanhem aí os próximos episódios. Valeu! Valeu, obrigado. Você assistiu a mais um episódio do podcast Além do Firewall. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreva no canal e qualquer dúvida, comente abaixo que a gente vai te responder. Um abraço.